Essa é para os sonhadores pragmáticos, os idealistas mão na massa, os utópicos realizadores. Sim, eles existem. São os apaixonados pela educação. Acreditam que podem mudar o mundo e, na nossa opinião, podem mesmo. São especialistas na fonte de energia mais transformadora que existe: a escola. Toda manhã, quando toca o sinal, cada sala de aula é uma usina de futuros. Tudo que vai valorizar, inovar, pacificar, sustentar o futuro no planeta começa ali. Para todos os biomas, culturas, governos, economias, corporações, famílias. Mas principalmente aqui para nós, que somos educação, a escola tem que estar em primeiro lugar. Mais do que o ensino, o apoio. A gente usa todas as atividades propostas, tanto pela Somos como pela M, né? Antes da venda, a parceria. O Plural, eu acho que ele é um enorme aliado do professor, é um enorme aliado da escola. Para além do operacional, o estratégico. A gente começou a olhar para Somos nesse sentido de parceira realmente de apoio, e aí fez a grande diferença. Como alavancar a performance de professores e alunos? Como ampliar a conquista e fidelização da comunidade escolar? Como garantir conteúdo de excelência para cada escola na sua região? Como zerar a inadimplência e acelerar a expansão? Os desafios são muitos. A resposta é uma só: pensando a escola em primeiro lugar. Somos educação. Muito boa tarde, querida escola parceira, você que está nos acompanhando aqui na nossa M-Week. Vai começar agora o 11º módulo da nossa semana. Isso marca aí a metade, ultrapassamos a marca da metade dessa jornada e é muito bom ter você aqui. O tema de agora, a gente vai falar sobre estratégias para a gente fidelizar os atuais e conquistar novos alunos para 2026. E para falar desse tema, a gente tem um convidado muito especial. Trabalha há mais de 40 anos com educação, sabe falar o escolher como ninguém, é o nosso CEO preferido e já ultrapassou a marca dos 60 anos de idade. Chico! Seja bem-vindo de volta. Rafa, boa tarde. Gostou da minha apresentação? Ótimo, adorei a sua apresentação, adorei, achei ótimo. Fiz a última frase, já passou, ultrapassou. Mas, é para valorizar a senioridade. Sim, e estamos aqui, mais um módulo para entregar. É muito bom estar aqui de novo. Boa tarde, Rafa, boa tarde a todas as escolas. Já estive com vocês de manhã, para quem está maratonando ou quem assistiu a apresentação da manhã, muito bom estar de volta para a gente falar de um tema que é bem legal, que são as estratégias para fidelizar e conquistar novos alunos, né? Então, a gente está super feliz de ter você mais uma vez conectado. E uma notícia boa que a gente recebeu agora, hoje de manhã, é que todos os módulos de segunda e terça já estão disponíveis nos portais de marketing. Então, se você perdeu, e a gente faz muita referência aos que a gente já apresentou, está lá disponível para você acessar e assistir quando puder e quiser. É isso? É isso aí. E não é porque a gente está ultrapassando a metade da jornada que a gente tem pouco conteúdo, não. Tem muita coisa para acontecer, né, Chico? Tem e amanhã, principalmente, a gente está chamando amanhã de uma super quinta, né? Exatamente, super quinta. A gente está recebendo muitas convidadas especiais amanhã, entre elas a Alessandra Zoanon, que vai falar sobre socioemocional, a Evelyn Demar, que vai falar sobre bilinguismo, e a nossa queridíssima Tânia Fontolan. A gente trouxe até um encarte especial aí para você dar um print, compartilhar também com os outros colaboradores da escola, porque a gente vai falar sobre como transformar o sistema de ensino em um argumento para matrículas. Vai ser amanhã às 15h45 com a especialíssima Tânia, e à noite, às 19 horas, a gente tem a nossa grande palestra especial com o tema Relação Família-Escola, uma aproximação necessária em tempos atuais, com a Adriana Ramos. Vai ser às 19 horas exatamente para que todo o seu time de professores, coordenadores possa assistir. Então já compartilha e garanta a presença deles aqui conosco, tá bom? Mais alguns recadinhos importantes antes da gente começar. É muito legal ter a sua interação junto conosco e para isso a gente criou algumas ferramentas. Por exemplo, a nossa plateia virtual, dentro lá do chat, lá em cima no
no link pré-fixado, você vai encontrar o endereço onde você acessa o Teams, que te dá acesso à nossa plateia, e daqui a pouco a gente vai chamar a plateia aqui para interagir com a gente. E a gente também tem um bloco novo agora de interação, que a gente criou ontem, que é o Grava Pra Gente, e diz o que está achando da AM Week. Isso é muito importante para o nosso time, receber um feedback seu, um depoimento seu em formato de vídeo, do seu time, do ambiente aí da escola, como está sendo a AM Week para você, e manda para a gente lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Fica aqui o convite também para você já participar do grupo, entra aqui no grupo, envia isso lá no grupo para a gente, isso vai ser muito legal a gente receber esse feedback de vocês. E para começar o programa, queria já trazer a enquete de agora, e a enquete ela é muito sugestiva e oportuna. Olha só, já entregamos 50% da AM Week. Qual é a sua avaliação sobre o que você viu até agora? Então responde com sinceridade, com carinho para a gente, vai ser muito importante aqui, tá? E Chico, vamos falar da pesquisa também? Vale um recado? Acho que vale. A pesquisa que já está disponível, né? A gente fez referência a essa pesquisa, nós lançamos na segunda-feira à tarde e ontem já teve várias escolas que já tem até muitas respostas de família já. E tudo está disponível na pesquisa. Recomendo quem não assistiu, assistir ao módulo, o módulo 4, né, da segunda-feira às 15h45, que eu e o Fábio explicamos tudo da pesquisa. E já está tudo disponível lá no portal de marketing da sua escola para você poder aplicar essa pesquisa. E hoje de manhã, inclusive, no planejamento, eu falei muito da importância de organizar, né, as próximas semanas para isso também, para aplicar a pesquisa. Perfeito. Então vamos começar agora oficialmente o tema, mas antes, porém, vamos assistir ao vídeo de abertura da AM. A AM inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a AM encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a AM é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A AM conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a AM é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à AM Week 2025. Eu fico sempre pensando nessa abertura. Quem está maratonando já viu isso 11 vezes, já pode vir aqui apresentar os recados do início dos módulos, tá certo? Mas é fundamental porque tem gente que provavelmente possa estar assistindo só esse módulo e a gente quer, como sempre, você participando pelo chat também e respondendo a enquete, enfim, interagindo conosco para que a gente possa fazer o mais dinâmico e o mais interativo possível os módulos da AM Week, tá certo? A gente vai falar de planejamento, de estratégias para fidelizar os atuais e conquistar novos alunos. E eu queria começar organizando um pouco essa questão das estratégias, né? Eu acho que eu sempre gosto de, quando eu vou fazer uma apresentação, vocês já repararam, me conhecem bastante, muitas pessoas, que eu começo organizando, né, como é que vai ser a apresentação. E as estratégias, como está na tela aqui, nós vamos falar de estratégias para as novas matrículas. Isso exige também pensar em cada segmento e também de acordo com as metas, né? Ou seja, não dá para você sair com umas estratégias para novos alunos sem, como o Rafa falou na segunda-feira, sem saber quais são as metas. Porque dependendo, inclusive os exercícios que fizemos na segunda-feira, tinha a ver com a meta. Então, dependendo do que você tem de segmento, as metas são variáveis para cada um deles. Às vezes você precisa melhorar a conquista de novos alunos num determinado segmento e no outro tem que aumentar a taxa de rematrícula. Por isso que está nessa tela aí, de acordo com as metas, tá certo? Além disso, tem a parte de estratégias de envolvimento do time que hoje, nesse momento, nesse modo, eu não vou tratar sobre isso. A Lu fala um pouco também sobre isso na sexta-feira. Isso é pauta também para a gente desenvolver ao longo das próximas semanas. Mas a nossa pauta hoje é exatamente falar das novas matrículas e das rematrículas. E nas rematrículas, eu vou sugerir a vocês
como eu falei de manhã, de organizar as rematrículas em fases, né? Eu já explico isso porque é uma estratégia que a gente usa e que funciona muito bem nas escolas que aplicam consistentemente essas fases, com benefícios e tudo mais, como eu explico daqui a pouco. E também, eu acho que um ponto importante, né, nessas estratégias é cuidar dessa política promocional. Então, é dessa maneira que eu estruturei, né, que nós estruturamos aqui esse módulo de falar sobre fidelização e falar sobre novas matrículas. Então, por quê? Porque a gente precisa estar olhando separadamente, não dá para fazer tudo na mesma cumbuca. Eu sempre digo que se eu for fazer nas reuniões de grupo de trabalho de matrícula, existe um pedaço dela que tem que falar de rematrícula e outro pedaço que tem que falar de novas matrículas, porque as coisas misturadas não têm sentido. São públicos diferentes, são estratégias diferentes e formas de contato completamente diferentes, tá certo? Uma outra coisa que eu queria combinar com vocês é que eu não coloquei a câmera nos slides, aquela câmerazinha, tanto que a gente não avisou, mas tem alguns slides que eu não vou desenvolver inteiro, porque tem muitos itens e eu queria que vocês printassem esses slides para que vocês possam olhar com calma depois. Por quê? Porque eu optei por ter esses itens, não dá tempo de detalhar cada um deles, mas eles são altamente explicativos, tá certo? Então, para a gente poder falar disso, eu queria começar falar das estratégias, eu queria começar com esse círculo, né, com esse ciclo aqui. Definiu as metas, definiu a oferta, você está vendo, quem assistiu não aguenta mais eu falar disso, né? Mas a partir das metas, eu defino a oferta para 2026, eu defino as estratégias de rematrículas, as estratégias de novas matrículas, para executar o plano e para avaliar, fazer o balanço sempre e a avaliação do que está acontecendo ao longo da campanha. Então, de novo, tudo começa pelas metas. E isso eu estou reforçando porque eu vejo muitas escolas, às vezes, saindo sem saber para onde vai, o tal do para onde vamos, né? Onde estamos, para onde vamos e como vamos. Então, esse é um slide que eu acho que ele é muito simples, mas que ele mostra uma sequência que não pode ser pulada. Eu não posso definir estratégia sem ter a meta e sem ter a oferta definida. Porque se eu vou inserir uma nova atividade em um segmento, porque esse segmento tem que ter uma novidade, lembrando da que nós discutimos na segunda-feira, eu vou inserir, por exemplo, um programa socioemocional para o ensino fundamental 1. Eu preciso ter essa informação para daí definir como é que vai ser a estratégia para divulgar isso. Amanhã nós vamos estar com a Alessandra aqui e a gente vai falar sobre isso também, no caso do socioemocional. Então, esse ciclo é um ciclo que tem que ser respeitado. E eu também queria, antes de ir para as estratégias, né, para fazer o aquece, queria rever 3 pontos que a gente falou de manhã. Primeiro, o planejamento da campanha, que eu mostrei para vocês, que a gente sugere, né, pensando nesse período que a gente tem pela frente, são 40 semanas, e eu expliquei isso hoje de manhã, estou só revendo, porque a gente tem uma fase que a gente sugeriu de pré-campanha e a fase da campanha de matrículas. Uma dura 10 e outra dura 30 semanas, e a gente está falando aqui de o planejamento ser discutido na pré-campanha para poder ser executado na campanha de matrículas. Tanto que eu mostrei para vocês essa planilha que a gente vai disponibilizar na segunda-feira, nos portais como um presente, essa planilha para você estruturar a sua campanha. De novo, eu disse de manhã, tanto da pré-campanha quanto da campanha, é tudo isso que a gente explicou de manhã. Porque esse planejamento, como vocês estão vendo na tela aí, eu estou apontando que a gente tem lá ER1, é estratégia de rematrícula 1, estratégia de rematrícula 2 e assim por diante. Essa definição você vai fazer a partir daquele ciclo que eu acabei de apresentar para vocês, que é a oferta, enfim, tudo que eu não vou repetir de novo. Mas para falar de estratégia, então, eu queria começar, e combinei isso com vocês no módulo da manhã, falando do funil da campanha, né? Então, uma campanha tem que ter estratégias para várias etapas do funil. Vamos dar uma passada nesse funil da campanha para que a gente possa entender bem o que está acontecendo. Na sua cidade, existem estudantes que não estão na sua escola, que, portanto, podem vir para a sua escola, né? Então, existem milhares de estudantes que estão na sua concorrência, estão na escola pública e assim por diante. Todos esses estudantes são possíveis alunos da sua escola? A resposta é não. Uma parte desse, por exemplo, se você tem uma escola de ticket médio alto, você não vai conseguir matricular um aluno que esteja provavelmente na escola pública. É exceção, é raro. Mas então você tem o perfil socioeconômico, você tem a questão nas grandes cidades da localização. Então, desses estudantes que estão na sua cidade, que não são seus alunos, uma parte deles são possíveis alunos, que é a segunda parte do
funil. Então, primeiro, é preciso conhecer o público, a pesquisa, e ir atrás do mesmo perfil do alunado que você tem na sua escola, tá certo? Seja ele socioeconômico, seja ele pelo tipo de escola que se oferece, né? Pela localização, como eu disse. Então, dentre os alunos que estão no mercado, que não são seus alunos, uma parte deles são possíveis alunos. O que a gente quer? Que esses possíveis alunos, em uma campanha, sejam atingidos de alguma forma para que eles tenham interesse na escola, tá certo? Ou seja, eu vou fazer a propaganda, o boca a boca vai funcionar para que uma escola, um possível aluno, uma família que tem condições de matricular o aluno na sua escola, ele tenha interesse em conhecer a sua escola. Daí a gente vai para a parte do interessado, como está no funil, tá certo? O interessado é, dentre os possíveis, aqueles que fizeram contato com a escola ou participaram de alguma ação. Eu vou detalhar um pouco isso mais para frente, mas o que nós precisamos de estratégias para fazer com que o maior número de possíveis busquem a escola, para se tornar interessado. E uma outra etapa é a etapa de que eu recebo uma família, o que eu preciso, né? Quando uma família vem conhecer a sua escola, e aí o que a gente precisa? A próxima etapa é transformar esse interessado, como está no funil, em matriculado, tá certo? Ou seja, dentre os que buscam a escola, aqueles que efetivaram a matrícula e entregaram o contrato assinado. Ou seja, você fez a matrícula, você fechou um contrato, você fez uma venda. Eu estou falando de venda. Só que isso acontece em muitas escolas, isso acontece em agosto, setembro, outubro, né? Nós vimos de manhã, a maior parte das escolas vão abrir as matrículas antes de setembro ou até o começo de setembro, né? Nas que assistiram hoje de manhã. Então, uma nova matrícula acontece em setembro. Esse matriculado ainda não é seu aluno, porque ele está tendo aula no concorrente, né? E a concorrência vai fazer de tudo para que ele não venha para a sua escola. E, ao mesmo tempo, a escola que você recebeu o seu aluno que está no seu concorrente, ele está com amigos que podem vir para a sua escola, porque ele está lá na turma do 9º ano e ele está vindo para a sua escola, tem colegas que poderiam vir junto com ele. Então, essa fase do matriculado até ele se tornar aluno, que vai ser lá em fevereiro, né? Eu considero um matriculado aluno, nós consideramos aqui na EME, quando fecha a campanha lá em fevereiro de 2026. Então, essa etapa do funil é a última etapa no sentido de novas matrículas, que é dentre os matriculados, aqueles que estiverem na sala de aula em 28 de fevereiro de 2026. Esse funil serve como uma orientação para o que a gente vai fazer. Mas eu também trouxe, nesse início, o que a gente chama da jornada da matrícula e da rematrícula. Esse é um slide que a gente já apresentou alguns tempo atrás e que ele, na minha opinião, tem que ser o mapa para se definir o plano estratégico da escola, né? O funil é uma forma e eu trouxe aqui uma forma que inclui a rematrícula, tá certo? Então vamos a ela. Eu não vou repetir alguns pontos que eu já comentei no funil. Existem os estudantes da sua escola, esses estudantes, a gente tem que detectar os possíveis alunos, o que a gente quer fazer é que ele se torne interessado, tá certo? Para depois se tornar matriculado. E existem alunos que chegam na sua escola, pode me colocar do lado do slide, John, por favor. A família chega, conhece a escola e faz a matrícula. Existem as famílias que chegam, conhecem a escola e não fazem a matrícula. Então, não fazem a matrícula na primeira visita. Então, dentro disso, existem duas situações. O interessado pode matricular na largada ou ele pode não fazer a matrícula e a gente vai ter que fazer relacionamento com ele. Dos matriculados, depois, o próximo passo, como eu falei no funil, são os alunos. Dos alunos, existem uma parte dos matriculados, isso normalmente é pequeno, que não se torna aluno, né? Ou seja, que é um matriculado perdido. Por isso, o relacionamento que a gente tem da matrícula até o início do ano letivo tem que ser muito bem pensado. As estratégias de comunicação, o que você vai fazer com esse matriculado que fez com antecedência. Dos alunos, todos eles são possíveis rematriculados, né? Então, tirando o pessoal que vai se formar, todos os demais são possíveis rematrículas para o ano que vem. E é lógico, depende, né? Isso vai acontecer, por exemplo, um aluno que está no primeiro ano do fundamental, vamos imaginar, né? Ele fez esse ano, é o novo aluno do primeiro ano do fundamental. As próximas 11 campanhas, ele vai ser um possível rematriculado, tá certo? Até que ele se torna, né, o ex-aluno da escola, quando ele vai até o final da escolaridade, do nível de ensino que você tem. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar que você tenha
alunos, você tem a fundamental, infantil, fundamental e médio. Um aluno que sai da sua escola, ele vai ser chamado de ex-aluno quando ele fizer a terceira série do ensino médio e se formar no ensino médio. Se um aluno, pode pôr o slide na tela, se um aluno sair, ele fez o fundamental todo na sua escola, e ele não for fazer o ensino médio, ele não é um ex-aluno da sua escola, ele é, como está na tela, um aluno perdido, tá certo? O ex-aluno é só quando ele vai, isso tudo a gente sempre defende essa tese, o ex-aluno é aquele que faz toda a escolaridade. Porque se um aluno fez até o 9º ano e não fizer o ensino médio com você está perdendo ali, se você cobra 12 parcelas, 36 parcelas de faturamento. Se você cobra R$2.000 em média, você está perdendo 72 mil, deixando de faturar R$72.000 nos próximos 3 anos com aquela família. Por isso que é fundamental olhar cada um desses passos. E o que a gente quer? E o Rafa falou muito sobre isso junto com a Lu ontem no último módulo. O que a gente quer é que esse ex-aluno se torne o divulgador da escola. Sobre esse slide, dá para falar um dia inteiro. Você concorda, Rafael? Dá para fazer uma EMWeek inteira, né? Dá para fazer uma EMWeek inteira. Aliás, é uma boa ideia. O próximo a gente faz EMWeek. Semana que vem a gente faz EMWeek 2, tá certo? Mas por que eu acho que esse slide é o slide, que é um slide, a gente chamaria esse de slide único, né? Porque em cada uma dessas etapas a gente tem um tipo de coisa para fazer, né? Daí você fala assim, o que é o C? Aqui. Eu preciso saber por que eu perdi o aluno, né? Então, você tem nessa temporada alunos perdidos. Você sabe para onde eles foram? O motivo porque eles saíram da sua escola? Então, para cada uma desses números que estão em roxo ou nas letras que estão em amarelo, a gente tem um tipo de estratégia. Então, por exemplo, né, o interessado foi na sua escola, aliás, um possível foi conhecer a sua escola, ele não fez matrícula. O que eu faço para ele vir para esse verde? Então, é isso que, quando a gente sugere que as coisas sejam feitas, né, essa primeira etapa aqui, né, até aqui é campanha de novos alunos. E aqui está a campanha de rematrícula. Por isso que a gente tem que olhar isso separadamente. Você contribui quando você quiser, tá, Rafa? Por favor. Okay. Não. E vocês perguntem também aí no chat. Mas eu acho essa jornada, né? Então, para cada uma desses números, tem determinadas estratégias. Porque pode ser que você fala, tem momentos da campanha que você está recebendo muito interessado, mas não está convertendo aqui. Ok, existem alguns momentos da campanha que você precisa ter mais gente visitando do que até fechando a matrícula. Porque se tem gente visitando, significa que você tem chance de vender. Mas tem um determinado momento que você fala, peraí, está tendo muito interessado, mas a conversão está baixa. O que nós estamos fazendo de errado? É o atendimento? É preço? É a oferta? Por isso que a gente tem que monitorar cada uma dessas fases, tá certo? E eu queria desenvolver agora alguns exemplos em relação a essa questão, né? Vamos começar olhando essa passagem aqui, que é, e aí vão começar as telas agora que vocês vão printar para que a gente não tenha que desenvolvê-la inteira. Essa etapa que é trazer impactar o mercado e fazer com que esses mercados os possíveis venham conhecer a escola, tá certo? Então, é isso que a gente vai falar agora, só que eu estou usando aqui, nesse próximo slide, a figura do funil, tá certo? Então, veja, estudantes do mercado onde a escola atua, né? Todos os estudantes da educação básica do mercado onde a escola atua, a gente está falando disso. Para isso, a gente tem que entender e conhecer o mercado. O mercado pode ser o bairro, a cidade ou a região. É preciso conhecer os números da educação nesse mercado, conhecer profundamente a concorrência, mapear a participação das escolas nesse mercado, identificar possíveis parcerias com escola. Estou dizendo o seguinte, né? Você não tem educação infantil, você vai fazer parceria com as escolas de educação infantil. Que podem fornecer alunos para vocês. Conhecer os veículos que atingem o público da escola. Para isso, você tem que saber qual que é o público que você tem que atingir. Mapear as empresas que possam ser parceiras da campanha, né? Aí eu estou falando de... Né, muitas escolas fazem isso com bufês infantis, com academias, com vários lugares que têm
pessoas que estão rodando, que têm o mesmo perfil dos seus alunos, tá certo? Então, a gente fez grandes ações em principais padarias da cidade, né? Porque a gente vai lá, o público está perto, inclusive, da escola, tá certo? Buscar parcerias em academias, bufês, enfim, como eu estava dizendo. O calendário de eventos do mercado, né? Porque isso, assim, de repente, hoje é que nós estamos em Valinhos, hoje é feriado aqui em Valinhos. Eu preciso saber que é feriado em Valinhos. Eu não vou marcar uma prova no feriado de Valinhos. E eu posso, inclusive, aqui em Valinhos, hoje tem uma comemoração que eu posso estar patrocinando um evento do aniversário da cidade. E, por fim, estabelecer um bom relacionamento com a imprensa local, que a gente sabe a importância disso, né? Printa a tela, porque o que eu estou querendo dizer nesse slide é: para você acessar esse mercado, para você conversar com esse mercado, é preciso conhecê-lo. Com os diversos pontos que a gente tem pontos, inclusive, de venda que se relacionam com o mesmo público que você, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria comentar. E, por fim, parcerias com instituições locais, né, sociais locais, que também acho essa talvez uma das linhas mais relevantes dessa tela. Porque você vai fazer uma campanha de arrecadação de de um alimento ou de agasalho, você tem que estar se relacionando com uma instituição social da cidade. E isso faz bem para a sua escola e principalmente faz muito bem para a instituição com a qual você vai se associar, tá certo? Dito isso, vamos para a segunda parte desse processo, que é, como é que eu faço para, então, fazer com que eu entenda esse mercado e chegue naquele perfil de público que é o mesmo perfil que eu, que é o que está na tela aí. Transformar os estudantes da cidade em possíveis são aqueles que têm o perfil dos atuais alunos, tá certo? E aí, gente, está na tela já as pesquisas, né? Não vou comentar mais sobre isso. Além das pesquisas, a localização, né? Às vezes, a localização é determinante. É óbvio que, por exemplo, aqui em Valinhos, a localização é pouco determinante. Nós estamos recebendo uma amiga nossa aqui, a Lisier, que mora em São Paulo, e ela estava falando, eu não posso ir na casa da minha mãe, que é no Ipiranga, ela demora quase 2 horas para chegar na casa da mãe dela, e as escolas também dos filhos dela têm que ser perto. Então, a localização em grandes cidades é importante. Então, não adianta você dar um tiro geral, você tem que ir naquele mercado que você está localizado. A composição do grupo familiar, né? Como é que é esse grupo familiar? Acho que isso você tem na pesquisa, você vai ver o perfil desse grupo familiar, né? As profissões dos responsáveis, né? Porque se você tem muitos advogados na sua escola, meu Deus, aí é duro, né? Muitos pais advogados, aí é duro, mas vamos supor que seja isso. É o caso de se fazer algum contato com a Ordem dos Advogados, enfim, ou uma ação junto aos escritórios. Eu estou dizendo que se você tem um perfil, você pode ir. Mas Chico, na minha escola a maior parte são empresários, tem comércios. Então, como é que a gente vai lidar com isso para poder, a partir disso, buscar mais possíveis dentro desse mesmo grupo? Empresas onde os responsáveis trabalham, a renda familiar, a questão da opção religiosa, tudo isso está na pesquisa, né? As expectativas sobre o futuro dos filhos, a participação em ações sociais, os clubes que frequentam, os hábitos de consumo, tudo isso são itens de um perfil. E eu destaco aqui, em vermelho, né, aquilo que eu acho que a gente tem que olhar mais para ir atrás, né, para o seu alunado, você ir atrás, né? Então, a localização, a profissão dos pais, a questão socioeconômica é fundamental. Então, dentre esses estudantes que estão no mercado, aqueles que são possíveis são aqueles que têm o mesmo perfil dos seus alunos, tá certo? Vamos seguir o jogo e aí a gente vai... Rafa, você me interrompe, tudo bem? Volta um pouquinho, porque a gente precisa dar um tempo de tela para as escolas printarem tá principalmente certo. A última agora, isso. As escolas têm sempre 30 segundinhos que a gente está deixando ali no marcadorzinho, olha só, para elas poderem printar e aí você passa para a próxima. Tem muitas escolas aqui, tem escola perguntando, os slides vão ser disponibilizados? Então a gente já está pedindo para printar a tela. Não fala isso, senão as escolas vão acabar. Vou querer tudo. Eu apanho. Mas vamos lá. 30 segundinhos, foi. Obrigado. O John está evoluindo. Na última, esse pessoal da tecnologia é muito legal. O pessoal do estúdio aqui, parabéns, John, nosso diretor querido. Próxima etapa do funil é
dos possíveis alunos, torná-los interessados. Então, eu preciso me comunicar com ele, né? Então, eu conheço o mercado, eu tenho os dados do mercado, sei quem são meus concorrentes, conheço o meu público, portanto, eu posso identificar quem são os possíveis. E aí eu tenho que fazer esses possíveis se tornarem interessados. Uma listinha básica de itens para essa coisa. Onde eu posso ter contato, né? Isso é uma coisa importante, porque a gente acha que o contato deve ser só, então, quando um possível se torna interessado, quando ele vai à escola. Não é mais, né? Quando ele faz contato pelo WhatsApp, quando ele faz contato pelo chat, quando ele faz contato pelas redes sociais, pelo Fale Conosco no site, por telefone, por fumaça não rola, mas é fundamental que esse cadastro, essa pessoa que ligar na escola ou que fizer, a gente consiga ter uma forma de se relacionar com ele. Uma vez eu fui a uma escola e o pessoal do atendimento dizia: nossa, Chico, tem uma procura imensa, eu não atendo, não dá nem para atender tudo, né? Daí eu falei: tá bom, então vamos olhar o nome das pessoas e o e-mail ou o celular dessas pessoas. Aí tinha 25, 30, não me lembro exatamente o número. Ou seja, não se coletava o nome e uma forma de fazer contato com ele. Portanto, não existe forma de relacionar. Esse cara não é um interessado. Ele ligou, ele até está interessado, mas se você não tem o registro disso, você não vai poder se relacionar com ele. Portanto, ele não é um interessado que a gente pode ir atrás para transformá-lo em um matriculado, tá certo? Então, é fundamental coletar algum dado. Daí você fala: bom, vou pegar já o CPF, vou pegar o endereço físico. Não vai pegar. Você vai pegar o nome do responsável, o nome do aluno, a série e uma forma de contato para você poder, inclusive, enviar informações da escola, o e-mail, o WhatsApp, ou o celular. Eu acho que é isso que dá para pegar num contato remoto, né? Daí, feito isso, você vai poder, nas redes sociais, você tem no site, como eu falei, por telefone e a visita à escola. Quando a família vai visitar a escola é porque ela está muito perto de fazer a matrícula, tá certo? Quando ela participa de algum evento na sua escola, ele se tornou interessado. E para isso, né, o que eu acabei de dizer, né, para deixar de ser possível se tornar um interessado, pelo menos o nome e a série, o nome do responsável e uma forma de contato, né? Então, esse slide pode começar, já que está a contagem regressiva aí de printar. Esse é um slide que eu estou chamando a atenção para vocês de que não é só quando está na escola, né? Porque, de novo, né, o processo de compra, né, a gente já fez várias conversas com vocês sobre a jornada de compra, ele passa pela internet, ele passa pelo contato, pelo WhatsApp. Então, quando ele vai para a escola, ele provavelmente já passou pelas outras etapas, né? E é fundamental que você faça essa organização de cadastros, de geração do que se chama leads, né, para isso. Então, dito isso, aí tem uma etapa que eu acho que a gente vê resultados, né? Primeiro resultado que se tem nessa fase do funil, né? A gente está olhando número de matriculados em relação ao número de interessados. Essa é uma conversão importante que você pode ir medindo, né? Então, até o final de outubro, eu recebi aqui 78 famílias. Dessas, 47 fizeram matrícula. Uau! Ou dessas, 15 fizeram matrícula. Essa conversão tem que ser acompanhada ao longo de toda a campanha, tá certo? E também, outro ponto é o número de alunos lá no final versus o número de matriculados. São dados importantes para avaliar a campanha, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria comentar com vocês, que vai até ele virar aluno, tá certo? Vamos seguir agora na tal da jornada lá que eu mostrei para vocês. Vamos passar... Posso seguir aqui, Rafa? Por favor, Chico. O pessoal está respondendo a enquete? Está sim. Você quer já o valor ou vamos pedir para as pessoas responderem? Não, vamos continuar melhor? respondendo a pesquisa. No final vamos a gente traz os dados, então. Isso, beleza, tá bom. Mas a curiosidade é grande, digo-se de passagem. Mas vamos passar para essa fase aqui, que é de interessados, matriculados, alunos e o aluno matriculado perdido, né? Então, aí nós estamos falando do momento mágico da venda, né? Ou seja, dentre os interessados, aqueles que efetivaram a matrícula e entregaram o contrato assinado. Para isso, tem uma listinha básica que você sabe qual é, né? Quando eu trabalhei em sala de matrícula, faz muitos anos, na época que tinha fila, eu fui um privilegiado, né? E eu trabalhava já nos anos 80
É até duro falar isso, anos 80, né? Eu estava vendendo matrícula aqui em Campinas. E eu trabalhava na sala de matrículas mesmo. Foi aí que eu comecei minha jornada profissional na área de marketing, né? Antes eu era bedel da escola e tudo mais. Mas eu fui trabalhar na matrícula e eu ganhava comissão na época. Então, quando chegava um casal, né, para pedir informação, eu via 2 talões de cheque chegando na sala, porque a minha conversão, a minha meta era fazer que aquele interessado virasse um matriculado. Cheque, para quem não sabe, é um papel que a gente usava, que preenchia e valia dinheiro, tá certo? Hoje não seria mais 2 talões de cheque, eu enxergaria provavelmente 2 celulares, né, chegando para fazer a transferência ou o Pix, tá certo? Mas esse é o momento mágico da venda, né? E para isso, nem vou comentar, vou só listar para vocês a qualidade do atendimento, quem fala o que é na escola, né? A Lu vai falar sobre isso na sexta-feira, o material de apresentação da escola, que a Lu fala daqui a pouco, o fluxo de matrículas definido, porque isso é uma coisa que as escolas erram muito. O que eu faço agora? Quem fala o preço, né? Quem fala o preço é o coordenador pedagógico, que está atendendo uma mãe que quer se aprofundar nas questões pedagógicas? Me parece que não. É na secretaria, esse fluxo tem que estar definido e bem definido. Os planos de pagamentos impressos. A gente faz cliente oculto, eu vejo escolas entregando o preço num papel que, né, às vezes papel de rascunho. Eu estou exagerando? Não estou. Mas o preço é aquilo que a pessoa vai olhar e tem que levar impresso. Daí você fala, mas e se ele levar na concorrência? Ele vai levar de qualquer jeito. Né? Então, é organizar isso, é dar valor àquilo que você está cobrando, tá certo? Visita planejada à escola, né? E a gente sabe que tem o tour correto, né, para você encantar. Pô, você sabe que tem lá uma sala que não precisa reformar, você não vai passar em frente a essa sala, tá certo? É planejar essa visita na escola. Entender a família que está visitando a escola, que é o que a Lu fala, né, de ouvir antes de começar a falar. Né? A Lu tem uma frase que eu acho ótima, né? Existem diversos cursos de oratória, mas pouquíssimos cursos de escutatória. Né? Antes de atender, é ouvir, para saber qual que é a da família. Né? E para isso existem roteiros, existem diversas formas de treinar seu time para isso. Procedimentos definidos da negociação, né? E acho que aí entra, a gente inclusive desmarcou o modo da sexta-feira sobre preço e critérios de descontos, perdão, porque a gente está procurando a se aprofundar mais para fazer um modo mais bem técnico dessa questão. A única coisa que eu sempre digo, né, na minha forma muito simples de analisar é que desconto tem que ter critério. Negociação daqueles, que muitas escolas fazem isso, né? Já tem de largada tantos por cento de desconto. Você pode dar os 5%, 10% de desconto. A família, ela vai, você fala para eles, não dá para dar desconto, espera aí que eu vou conversar. Daí volta a conseguir 10% de desconto. Que valor que tem esse preço, né? Então, por que você não faz 10% a menos? Né? Ou já fala, olha, eu tenho esse preço, se você fechar a matrícula até sexta-feira, você tem os tais 10% de desconto. Essa forma de negociação tem que estar muito bem definida. O fechamento de matrícula também deve ser celebrado, que é uma coisa que pouquíssimas escolas fazem. Eu estou num grupo da Somos, né, da parte de liderança comercial, cada contrato que é fechado começa lá, fechamos mais um contrato e tal. Pô, o grupo de trabalho de matrícula tem que estar promovendo isso. Poxa, hoje recebemos 5 novas matrículas. Isso tem que ser celebrado, né? Porque aí você vai motivando as pessoas que atendem a escola a trabalhar cada vez melhor para fazer o fechamento da matrícula, tá certo? Vou seguir aqui e ainda dentro desse tópico, né, agora indo para o aluno, né, dentre os matriculados, aqueles, eu pus 24 aí, está errado, né? Aqueles que estiverem na sala de aula em 28 de fevereiro de 2026. Aí entra a questão do relacionamento, a Lu falou bastante sobre isso, e isso dura meses, né? Eu posso fazer a matrícula agora em setembro e o matriculado vai ser aluno só lá em fevereiro de 2026, desculpa o erro aqui, tá certo? A gente está falando de que o novo aluno em 26 é o aluno do concorrente em 25, eu não atualizei aí, desculpa. Esse novo aluno de 26 é o aluno que está no concorrente de 25, tá certo? Tratar esse aluno como aluno desde a matrícula, né? Ou seja, a gente está falando, quando ele fez a matrícula, já se tratar como aluno, convidar para os eventos, colocar quando você tem um plantão de dúvidas à disposição do aluno, são itens que podem ser feitos. Mostrar interesse do aluno em 25, né? Ou seja,
e pelos resultados, desculpa, eu errei todas as datas aí, tá certo? Eu não atualizei, né? Um material que a gente resgatou, que eu acho que não vence nunca, tá certo? Quando eu digo isso, a escola está acompanhando como é que ele está indo no final do ano, perguntar, fazer um contato, né? O novo aluno, né? O matriculado, eu posso fazer um contato no final de setembro, como é que está, tudo bem, precisa de algum apoio? Você mostrar interesse já no matriculado, como se ele fosse o seu aluno. Colocar a equipe pedagógica à disposição, e aí entra a campanha de indicação de amigos, que eu falo daqui a pouco. Na turma atual dos novos alunos, tem mais possíveis, não esqueça disso. Se ele está vindo do seu concorrente, aquilo que eu falei do 9º ano, ele tem lá colegas que podem vir junto com eles. Então, tem que se pensar nisso como uma oportunidade, e isso pode ser feito não... Olha, vai lá, distribui esse folder aqui para os seus amigos. Não é isso. É surpreender a família para ser o boca a boca lá na concorrência, gerar de uma forma espontânea, tá certo? E, por fim, campanhas devem ser enviadas aos novos alunos, obviamente. Não considere essa fase como secundária, beleza? O que eu estou dizendo aqui a gente precisa trabalhar essa fase de uma forma absolutamente cuidadosa. Falei besteira, Rafael? Não, tá perfeito. Vou pedir para o John colocar, inclusive, na tela, porque eu acho que pode ter passado algum slide também sem ter dado print, só para a gente garantir, porque as escolas estão super interessadas aqui. Inclusive, tem alguns comentários engraçados. A Maria disse que lá na escola, cada matrícula, eles usam até vuvuzela e sininhos tocando, falando de celebração, né? E o Ursinho Pimpão diz que eles já fizeram alguns trabalhos de análise de concorrência e existem escolas que eles visitaram que chegou a perguntar quanto a família estava disposta a pagar quando se perguntou de desconto. Pois é, né? A gente estava falando no almoço com a Lizê, que estava aqui, a gente foi almoçar junto, o quanto a educação virou um negócio muito massificado e, entre aspas, vou usar uma coisa, às vezes, essa coisa de preço até meio varejo total, né? Que é uma coisa horrível, né? Para a educação, né? E a gente vai refletir isso nos valores de salários de times e assim por diante, tá certo? Então, acho que por isso que a gente não vai fazer esse módulo na sexta-feira, que é um assunto super delicado, que é precificação e valor. Vamos ver se tem alguém na plateia, Rafa, para a gente interagir, porque o tempo vai correr. Tem várias pessoas conectadas. Sempre aparecem as pessoas, inicialmente, as que estão maratonando. Acho que tem um algoritmo da nossa plateia. Bom ver sempre a Samira, a Rizê, tá o Zelito, todo mundo conectado. De manhã eu chamei a Rizê. Vamos ver se você fala agora. Boa tarde, Rizê. Tudo bem? Rizê. Boa tarde, Chico. Prazer falar com você. Nos conhecemos pessoalmente aí em Florianópolis, né? Você está em que cidade agora? Estou em Garopaba, Santa Catarina. Que legal. Tá gostando da MUI? Que você está assistindo, pelo menos, né? Estou assistindo todas. Organizei todas as minhas aulas do Líder em Mim, reorganizei tudo para poder estar juntinho de vocês a semana inteira. Ah, que bom. E tá gostando? Amando, como sempre. Tá ótimo. Inclusive, aprendi muito agora, porque aqui é praia. Então, a estratégia tem que ser maravilhosa de uma forma diferente, porque os pais deixam para pensar na matrícula em março. E a aula já começou em fevereiro. Tá certo, é isso aí. Muito obrigado por você estar junto com a gente. Obrigada também. Obrigada também. Um beijo grande. Beijo, até mais. Tem mais alguém, Rafa? Vamos, galeria. Bom, tem bastante gente conectada aí. Cadê a Maria? A Maria que toca a vuvuzela, tá ali? Oi? Faz um coraçãozinho, Maria. Ali, ó. Toca a vuvuzela, é ótimo, tá certo. Gente, obrigado por estarem conosco. Eu não vou chamar mais gente, porque eu olhei agora, são 15h15, eu tenho mais 15 minutos. E eu acho que eu não estou nem na metade dos slides, mas vamos em frente. Obrigado por estarem conosco. Voltem às 15h45 e amanhã. A gente se despede ainda nesse modo, tá bom? Bom, agora eu vou fazer uma coisa talvez um pouco irresponsável. Não é irresponsável, ela está bem planejada. Por quê? Eu vou fazer o que a gente gosta de chamar do momento toró de ideias M para a campanha de matrículas. A gente está trazendo aqui coisas que a gente faz e que dá resultado, tá certo? E que dá resultado comprovadamente, né? Então, muitos de vocês já podem fazer, mas tem alguns cuidados que a gente sempre faz em relação a isso. A primeira delas é o estruturar a sua campanha de rematrículas em fases, tá certo? Ou seja, a gente está falando de, por exemplo, em nossa escola, 2026
começa agora, certo? Então, o que a gente está pensando? Por exemplo, de 2 de junho a 5 de julho vai ser uma primeira fase de rematrícula. Claro que não vai, na sua escola isso seria agora, né? A tal da janela de rematrículas. Como é que a gente pensa isso, né? Primeiro, a gente sugere que a escola faça um recadastramento ou na pesquisa, né, que você pode aplicar. A gente tem aquela pergunta que é se a família vai continuar na escola e quando seria um momento interessante para a família fazer a rematrícula. A partir disso, você pode criar essas fases. O argumento da antecipação, da criação das fases, é a questão do planejamento da escola, inclusive a organização financeira da família, né? Ou seja, se você fizer a sua rematrícula em agosto, se eu posso parcelar em 5 vezes a primeira parcela, eu posso dar um benefício, eu discuto isso daqui a pouco. A janela tem que ser curta, nas fases, essa aí é uma janela de rematrículas, as fases precisam ser curtas, não dá para começar em junho e terminar lá em setembro, né? No planejamento, eu coloquei fases de 5, 6 semanas, porque você dá tiro curtos para que tenha os gatilhos de virada da estratégia de rematrícula, tá certo? Além disso, o ideal é que entre o final da janela e a fase oficial, a fase promocional e a fase oficial, a gente tenha um intervalo. Isso é importante, eu vou mostrar para vocês como. É preciso que a comunicação comece sempre com antecedência, né? Se vamos supor que você vai fazer uma janela de rematrículas em agosto, você tem que deixar tudo preparado para que essa comunicação comece com antecedência para as famílias saberem disso. Produzir um material bem informativo é muito importante, a família tem que ter um benefício para antecipar, o desconto na primeira parcela ou o parcelamento, né, divisão em vários pagamentos da primeira parcela, um brinde ou um sorteio, né, para quem fizer a rematrícula na fase promocional, que eu estou chamando aqui de janela, tá certo? Eu tenho que ter benefício, senão o pai vai fazer só lá na frente, tá certo? Então, essas são algumas sugestões, né? Por exemplo, vamos imaginar que você faça uma janela de rematrículas que aconteça num período vamos supor agora de junho, tá certo? Então, você pode ter nessa fase garantia de vaga, você pode ter o desconto de 20% na primeira parcela, o parcelamento em 5 vezes, uma camiseta da campanha, tudo, depende do que você pode fazer, mas tem que ser atrativo para antecipar. Depois, você pode ter, tá aí na tela, tá certo? Depois você pode ter a fase que eu estou chamando oficial, que eu continuo com a garantia de vaga, eu diminuo o desconto e diminuo o parcelamento e tiro o brinde. Tudo são ideias, são sugestões, elas são ilustrativas, mas funciona. Você precisa ver a capacidade. 20% na primeira parcela significa 20 dividido por 12, nós estamos falando de 1 ponto alguma coisa por cento na anuidade, tá certo? Então, vale a pena trocar essa antecipação por esse desconto na anuidade, 20% de uma parcela de 12, né, vai dar 1 ponto alguma coisa, tá certo? Então, esse desconto é possível dar. E depois, lá na fase extra, ou na fase que a gente diz que passou a fase oficial, veja lá no planejamento, a gente pode fazer, não há garantia de vaga, desconto de 5% e pagamento à vista. Então, você cria, e eu sempre sugiro às escolas, nós sempre sugerimos às escolas que ela divulgue isso desde a largada. Ó, se fizer agora é assim, depois é assim e assim por diante. Então, eu mostrei isso no planejamento hoje de manhã, na questão da rematrícula. É óbvio que é preciso fazer um estudo detalhado da questão financeira, tá bom? Então, essa janela de rematrículas, ou as fases, né, fase promocional, fase oficial e fase extra, é uma estratégia que funciona muito na rematrícula. Concorda, Rafael? Eu concordo, Chico. Estou aqui preocupado porque tem escola que não está conseguindo acompanhar os prints das telas, tá? Vou pedir para o John colocar essa em especial aí. A escola está pedindo, volta ao slide, por favor, e tal. Vamos tentar colocar o máximo possível de tempo em tela. Chico, a gente tem uma pergunta aqui. Será que você pode responder? É óbvio que sim. Para quem tem uma taxa de 90% de rematrículas, vale a pena esse tipo de estratégia? Não, depende, né? Depende eu acho que se há uma tradição, né, e há uma coisa já institucionalizada, né, para esses 90% acontecerem, eu não mexeria em algo que já é vencedor, né? Talvez, por exemplo, trabalhamos para uma escola aqui da região
que ela tem 92%, 93%, o ano passado, esse ano foi 93%, quase 94% de rematrícula. Mas ela começa a campanha em junho. Ela começa agora. E ela divide em várias fases a questão da matrícula. A gente está vendo um número que é o resultado final, né? É o resultado final. Se essa escola pode pensar na estratégia como uma antecipação de uma receita... Eu tenho 90% lá em janeiro, e a maior parte das famílias fazem em dezembro, novembro, dezembro. Tenta antecipar um pouco. E eu acho que essas fases, no planejamento, eu coloquei lá, e nós vamos colocar essa planilha, e eu acho que a gente devia disponibilizar essas telas que tem bastante texto para facilitar de vocês. A gente disponibiliza essas telas lá no portal, na linha de presentes, tá? A gente vai pôr lá um PPT desse módulo, porque tem muita coisa para printar mesmo, e eu tenho que fazer algumas correções, inclusive. Mas a gente faz e publica lá amanhã nos presentes M, então não se preocupe com o quem perdeu e agora nem se printar. Eu vou colocar esse arquivo lá na trilha do Presentes M, tá bom? Aí fica mais fácil para todo mundo, beleza? Porque tem muitas ideias aqui, né? E muita coisa, vocês estão percebendo que eu estou correndo porque eu tenho mais 8 minutos. E agora eu queria falar da promoção, que a gente também gosta muito de fazer. E aqui tem uma ideia de arte, né, que a gente chama de Conexão Amizade, que é a indicação de amigos, né? Seja com essa arte é só uma ilustrativo também, a gente, nessa promoção, alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Primeiro, nós estamos vivendo a era de compartilhar, a era de avaliar, né? A gente tem tudo que, né, a gente sempre avalia, a gente indica, a gente sempre pergunta para alguém, você vai a um restaurante, você pergunta. Então, nós estamos vivendo uma época que essa promoção de indicação, ela é muito interessante, né? Porque ela está de acordo com tudo que está acontecendo. Agora, é preciso ter um incentivo para quem indica e para quem é indicado, né? Ou seja, então e aí entra regulamentos, que a gente tem diversos, né? A gente tem diversas coisas que a gente já fez. Então, se você indicar alguém, você vai ganhar um desconto na primeira parcela, você vai ganhar uma camiseta. O melhor que eu já fiz e que a gente faz em várias escolas, o aluno indicou alguém. Então, eu indico o Rafa, eu sou o aluno. Se o Rafa fizer a matrícula até uma determinada data, ele tem X% e eu tenho desconto na parcela de março do ano seguinte. O segundo tem um desconto na matrícula e eu tenho um desconto na parcela de abril e vai sucessivamente assim. Então é preciso ter uma estratégia de benefícios e aí o financeiro vale, né? Eu acho que pode haver também a entrega de camisetas, tudo, mas eu acho que pega muito o desconto na primeira parcela, tá certo? Ou, no caso de quem está indicando, na parcela de março, abril, março. Então, porque daí o aluno novo já vai estar na escola, né? Então, e o novo aluno tem um desconto na primeira parcela, na hora de fazer a matrícula, tá certo? É fundamental a organização do regulamento e material de indicação. A gente pode disponibilizar, acho que alguns modelos lá no site também, no portal, Rafa, para que vocês vejam, né? Não dá para simplesmente indica, fazer um material para o aluno pegar, poder marcar, ou se um sisteminha e tal. Mas é fundamental que a promoção esteja organizada em termos de logística também, tá certo? A gente deve ser lançado junto com as rematrículas, eu gosto muito dessa ideia, a gente lançar a estratégia de indicação junto com o lançamento da rematrícula. A gente tem um período específico para as indicações, isso eu acho importante também, não ficar solto, né? Então, olha, você pode indicar até 30 de setembro e o seu amigo tem que fazer matrícula até 31 de outubro. Você ter tempos para não ficar solto, né? Eu acho que essa se eu tivesse uma escola, certamente isso seria feito toda a campanha e teria que virar uma tradição, assim como a gente já fez em várias escolas que a gente atua, né, em assessorias que a gente atua há muitos anos, já virou uma tradição, as famílias sabem, já acontece normalmente, né? E eu acho que isso tem que estar sempre muito organizado. Os descontos progressivos, como eu falei, e alguns pontos de atenção sobre isso, né? Sempre pensar no regulamento, os prazos, condições e benefícios, coleta dos depoimentos, acho que o que o Rafa falou ontem junto com a Lu, né? Os depoimentos vão ser importantes para você divulgar essa promoção e também a comunicação em geral, né? Convidar as famílias e a divulgação dos beneficiados, ou seja, a gente tem, fulano
indicou amigos para estudar aqui. Isso ser divulgado para a comunidade escolar, né? Isso é importante também, na nossa opinião. E relacionamento com os indicados, né? Que é, o Rafael me trouxe aqui 2 amigos que querem estudar na nossa escola, que querem estudar na escola. Eu preciso me relacionar com esses indicados, inclusive usando o nome do Rafael. Olha, fulano, o Rafael acabou de dizer que você tem interesse em fazer um relacionamento muito organizado com essa turma de indicados. Rafa, acho que era isso. Vamos, porque nós estamos chegando no final e a gente fica comprometido com vocês de mandar para vocês esses slides para que vocês possam ter esses arquivos que eu passei muito rápido para que a gente possa disponibilizar para vocês. O resumo da ópera que eu queria passar para vocês é o seguinte, né? A gente está falando de estratégias que precisam estar relacionadas às metas e elas não podem ser 200, né? Eu acho que uma campanha consistente, ela tem 4 ou 5 estratégias sólidas. Se você vai fazer concurso de bolsas, é uma estratégia. Se você não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E o mais importante, é preciso ter tempo de divulgar. Não adianta você falar, olha, nós vamos fazer uma indicação de amigos e você tem que indicar amigos até o final do mês. Você tem que ter tempo para as coisas serem divulgadas, para as famílias entrarem no clima. É fundamental, seja qual for a sua estratégia. Vou fazer uma reunião de apresentação da escola para interessados. Eu preciso ter tempo de divulgar, eu preciso ter conteúdo certo, que atrai as famílias para vir na escola. Então, esse plano estratégico, né, essas estratégias precisam estar bem planejadas e serem feitas com tempo para comunicar. E sempre avaliar, né? Avaliar ao final dela, né? Por exemplo, eu fiz uma campanha de indicação de amigos. Está tendo indicação? Quantas foram? Não é ficar, está tendo muitas. Quantas indicações foram feitas? Até agora, desses indicados, quantos fizeram matrícula? Sempre avaliar a estratégia, certo, Rafael? É isso aí, sem avaliação a gente não sabe se deu certo, se não deu, né? Chico, é uma pena a gente realmente não ter tempo suficiente, as escolas estão sedentas por mais aqui. E tinha mais, mas não vai dar tempo tinha agora. mais, né? Mas fica aqui o convite para você acessar a partir de amanhã, né? Ou até o final dessa semana, esses conteúdos a gente vai disponibilizar dentro do portal como um presente da EME, né? Para você fazer download dessas telas, você pode ler com calma e, é claro, nosso time está aberto para você trocar ideias, fale com o nosso time de atendimento se tiver que trocar alguma informação, tiver alguma dúvida, né? E, Chico, eu queria terminar com a pesquisa aqui, né? As escolas que responderam o que estão achando sobre a EME Week, a gente tem em primeiríssimo lugar a avaliação como ótima em 82% e 18% avaliação de boa. Pô, que bacana, hein? Estamos entre ótimos e bons. Ninguém votou regular, nem fraco, nem obrigado, péssimo. Mas que legal, que bom saber disso. É muito legal saber porque a gente está trabalhando demais para entregar esse conteúdo para vocês. Eu não estou reclamando, eu até disse várias vezes e conversávamos hoje no almoço de que é divertido estar aqui, a gente ficaria horas e horas, mas a gente está tentando cumprir os horários para que a gente possa entregar esse conteúdo previsto para vocês. A soma de todos eles certamente é uma boa, de uma forma, na linguagem do escolês, de quem esteve no chão da escola e acompanha escolas, é uma forma que a gente acredita muito simples no sentido de usar, é possível usar, né? E fazer a sua campanha de matrículas. Obrigado pela avaliação. Eu volto com vocês amanhã, agora à tarde tem um vídeo da Lu, a gente vai passar o vídeo, então, né? Vamos tem passar o vídeo, daí eu volto para a gente comentar. Vamos ver o vídeo aqui. E aí? Opa, voltando, é o vídeo que convida para o pó. Não esquece de preencher a avaliação lá, tá certo? E a Lu tem um convite para vocês, vão assistir. E aí, conte pra gente, vocês estão gostando da nossa EME Week? Não esqueça de deixar o seu depoimento em vídeo, a gente vai ficar muito feliz com o que vocês têm para nos contar. Mas o meu convite aqui é para vocês estarem conosco no próximo módulo, às 15h45, falando sobre o material de apresentação nas diversas mídias. Eu e Fábio estaremos juntos com a sua escola neste tema que também é muito relevante. Até já! A Lu tá lá, já tá aqui batendo as portas já aqui ela querendo já vai invadir, entrar. né? Daqui a pouco Exatamente. Quero agradecer a quem esteve aqui conosco interagindo. Muitas mensagens, Chico. Estou muito apaixonada a cada tema abordado. Gratidão por tanto, vocês são incríveis. Amália, estou aproveitando bastante. Então, acho que as escolas estão gostando muito, estão consumindo. E esses temas de hoje, né, os 4 temas de hoje, que é da campanha consistente, eu acho que a gente precisa
pensar muito de compartilhar mais coisas com vocês para colaborar, porque planejamento digital, a questão das estratégias e agora a questão de material é o core da campanha, né? Então, vamos achar jeitos de colaborar mais com vocês nisso. Obrigado pela participação, o Rafa vai encerrar. E eu amanhã tenho um outro desafio para abrir o quarto dia, que é falar sobre uma nova geração de escolas. Estou me divertindo para fazer, ainda precisa terminar o módulo, mas amanhã a gente está junto, eu vou estar com vocês às 9h30, mas agora fiquem com Luciana Freschi e Fabinho, o nosso japonês predileto, porque ele é o único, inclusive. Vai lá, Rafa. Obrigado, Chico, obrigado a você que está nos assistindo. A gente vai terminar esse módulo, mas continua aí. Daqui a pouco a gente já vai começar o módulo seguinte para a gente encerrar o dia de hoje com muito sucesso. Até breve. A Amy inventou um jeito de ampliar seu próprio espaço. Rodamos o Brasil no circuito de marketing educacional. De Manaus a Porto Alegre, passamos por 18 estados brasileiros. E fizemos o que mais gostamos de fazer. Encontramos milhares de profissionais de milhares de escolas. Nesse espaço de fronteiras ampliadas, a Amy encontrou lugar para todas as escolas da Somos Educação. Entramos em contato com elas pelos portais de marketing, pelo canal Escola, nas campanhas de matrículas, na Bet Brasil, nas convenções, nos eventos, tudo para estar ao lado do time da escola, colaborando na construção do próximo ano letivo por meio de uma campanha de matrículas consistente e bem planejada. Fazer tudo isso acontecer não é fácil, e só é possível porque a Amy é apaixonada por escolas. Somos um time que sabe o poder que a educação tem de fazer do Brasil e do mundo lugares melhores. A Amy conhece a escola porque também é uma delas, uma escola de matrículas. Como toda escola, a Amy é um espaço de sonho, de trabalho, de realização. E esse evento é mais uma prova disso. Bem-vindos à Amy Week 2025.